Jó capítulo 1, a partir dos versos 20 até o 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você prestou atenção no verso 20? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e, diga alguém, e adorou. Eu quero falar sobre a verdadeira adoração nesta manhã. E já quero lhe adiantar que levantar as mãos, chorar durante os cultos, gritar, sair correndo, debruçar-se ao chão, nada disso significa verdadeira adoração. Jó foi um dos homens, uma das pessoas mais antigas que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Ele certamente viveu durante, ou até mesmo antes, dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Como sabemos disso? Porque Jó viveu cerca de 200 ou mais anos. Ele viveu mais de 200 anos. E somente os homens de Gênesis conseguiram viver tantos anos assim. Por esta razão, nós acreditamos que Jó é um dos personagens mais antigos da Bíblia. E quais foram as marcas principais na vida de Jó? Nós sabemos que ele passou por um período terrível de sofrimento. Depois de Jesus Cristo, talvez, ele tenha sido a pessoa que mais sofreu, de quem nós temos conhecimento na Bíblia. Ele foi acusado de vários tipos de pecados que ele não havia cometido. Ele era um dos homens mais ricos de sua época. Ele talvez fosse o homem mais rico de sua época. E ele tinha 10 filhos, adultos, e que eram bastante unidos entre si. Mas as principais características de Jó, nós encontramos no versículo 1, do capítulo 1. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Certa vez eu estava testificando para um barbeiro, um cabeleireiro, lá no Carrefour, aqui do setor sul, há muitos anos atrás. E enquanto eu testificava para ele sobre o amor de Jesus Cristo, ele me contou a sua história. Ele me disse que havia sido traído pela esposa, traído e abandonado pela esposa. Então o único desejo que ele tinha era o de suicídio, de tirar a vida. E ele já tinha preparado a arma de fogo, já havia apontado a arma para a cabeça. Mas antes de apertar o gatilho, ele avistou uma Bíblia ao longe, à distância. E ele então resolveu colocar a arma de volta sobre a mesa, abriu aquela Bíblia e, por um acaso, ele abriu aqui no livro de Jó. E depois de alguns minutos, ele decidiu não cometer mais suicídio. Ele disse: se Jó conseguiu passar por tudo isso confiando em Deus, eu consigo também. Realmente os problemas de Jó se iniciaram com uma grave acusação. O diabo, também nosso acusador, disse que Jó só estava servindo a Deus por causa das benesses recebidas da parte de Deus, como riquezas, saúde e uma grande família. Mas que se Deus retirasse uma dessas bênçãos, com certeza Jó iria negar a Deus. Olha, isso poderia ser verdade a respeito da grande maioria de nós. A grande maioria de nós tem este problema. Nós não sabemos viver sem dinheiro e não sabemos viver quando temos dinheiro. Ou nós negamos a Deus por falta de dinheiro, ou nós negamos a Deus porque temos bastante dinheiro. Mas não era este o caso de Jó. Jó provou que amava a Deus acima de tudo e acima de todos. Através da história de Jó,
é que descobrimos o verdadeiro significado de adoração. Como eu disse, não envolve música, não envolve dança, não envolve coreografias, nenhum tipo de liturgia. Irmãos, adoração envolve apenas o tipo de relacionamento espiritual que nós estamos mantendo com Deus. Envolve apenas o tipo de comunhão que nós temos com Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero perguntar se você tem sido um verdadeiro adorador de Deus ou se está apenas brincando de ser um filho de Deus. Em primeiro lugar, a adoração verdadeira é temer a Deus. Adoração verdadeira é temer a Deus. A Bíblia diz que este era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Temer a Deus é o mesmo que prestar reverência a Deus. Não é ter medo de Deus como nós temos medo de um ladrão ou de um assassino. Temer a Deus é um temor reverencial, é ter respeito por Deus, é respeitar a Deus. Os escribas que escreveram, que anotaram a palavra de Deus, eles lavavam as mãos todas as vezes antes de escrever o nome de Deus. E não era por medo, mas era por respeito. E assim também, Jó, ele tinha um grande respeito por Deus. Ele jamais invocava o nome de Deus em vão, e ele jamais desprezava a palavra deste Deus, porque ele tinha temor a Deus, respeito a Deus. Ele não era como Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão no Velho Testamento, que entraram dentro do templo e ofereceram fogo estranho diante de Deus. Nadab e Abiú, eles ofereceram o que eles gostavam, o que eles queriam diante de Deus, sem procurar saber se Deus aprovava, se era o que Deus queria. E assim também, muitas pessoas estão entrando dentro da igreja, dentro do santuário, dentro do templo, e elas estão oferecendo a Deus fogo estranho. Elas não estão procurando saber o que Deus deseja, mas elas estão oferecendo a Deus o que elas desejam. No caso de Nadab e Abiú, eles morreram na hora, mas muitos crentes estão morrendo aos poucos, espiritualmente falando, e não sabem por quê, porque estão oferecendo a Deus, entra culto, sai culto, fogo estranho. Mas se nós somos adoradores de Deus, nós vamos adorar a Deus do jeito de Deus, e nós vamos agradar a Deus e não a nós mesmos, amém, irmãos? Jó, ele entrou na presença de Deus, temendo a Deus, reverenciando a Deus, e por isso ele era certamente um verdadeiro adorador de Jeová. O apóstolo Paulo disse a respeito de nós: não há temor de Deus diante de seus olhos. E é exatamente isso que temos percebido, não só na vida dos incrédulos, mas na vida dos crentes. Não tem havido temor de Deus, não tem havido respeito a Deus. E nós estamos entrando e saindo dentro da igreja, como que se a igreja fosse um salão social, mas não é. A igreja é a casa de Deus. E nós estamos entrando na presença de Deus, como entramos na presença de um amigo, de um colega. Às vezes nós estamos reverenciando mais as autoridades constituídas do que Deus. Nós teríamos mais respeito diante da presença do presidente da república do que teríamos diante da presença de Deus. E vocês que são advogados, na presença de um juiz, são reverentes. Mas eu quero que você saiba, Deus é maior que qualquer juiz. Falta o temor de Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Mas o que Jó fez para temer a Deus? Primeiro, ele se desviava do mal. E ele não se desviava do mal porque ele era uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa perfeita, mas porque ele tinha temor a Deus. E a palavra mal aqui se refere ao pecado, às más atitudes, às más ações do dia a dia. Ele era cuidadoso para que o pecado não dominasse a vida dele, porque ele pensava em Deus, ele queria agradar a Deus.
e por esta razão ele fugia do pecado. Dizem que todos os crentes têm um pecadinho ou um pecado de estimação. É aquele pecado do qual você não consegue se livrar. Você se livrou de todos os pecados, menos daquele. Mas eu discordo desta colocação. O crente, ele pode ter uma área de tentação, que nós chamamos de calcanhar de Aquiles. Eu sei quais são as minhas áreas de fraqueza, e você sabe quais são as suas áreas de fraqueza. E geralmente as minhas áreas de fraqueza não são as suas áreas de fraqueza, mas pecado de estimação não, porque o crente não pode viver em pecado, amém, irmãos? Não pode viver em pecado. O salmista disse: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O crente não pode viver em pecado. Jó sabia disso, e por esta razão ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso me faz lembrar quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos, trabalhava no Hotel Stream Palace de Ribeirão Preto, e todos os dias eu descia ali, no ponto de ônibus para ir para o trabalho, e eu tinha que passar em frente ao cinema, e naquela época o cinema colocava fotos pornográficas dos filmes que passavam, e muitas vezes eu de propósito, para não olhar para aquelas fotos, eu dava a volta no outro quarteirão, porque eu sabia que se olhasse para aquelas fotos, elas mexeriam com o meu coração. E é exatamente isso, irmãos, que a palavra de Deus diz do verdadeiro adorador: ele se desvia do mal. Ele não corre para o mal, ele foge do mal. Jó era esse tipo de pessoa. Mas o melhor exemplo disso é o jovem José do Egito, que apesar da forte atração que ele sentiu pela esposa de Potifar, e ele sentiu sim porque ele era jovem, e ele estava sendo tentado, ao ponto que ela conseguiu ainda tirar-lhe a capa. Eles estavam-se no processo, quando ele conseguiu temer a Deus, amém, irmãos? E fugir daquele lugar. Ele só tinha duas razões, dois motivos para não cometer adultério naquele dia. Primeiro, ele disse, ele tinha consideração pelo esposo daquela mulher, ele tinha consideração pelo marido dela, que se chamava Potifar. Mas a segunda razão que ele não pecou, ele tinha o temor de Deus. Ele disse: eu não poderia fazer tamanho mal diante de Deus. E assim também, irmãos, nesta manhã, nós não podemos pecar por consideração à nossa família, amém, irmãos? Nós amamos a nossa esposa, nós amamos aos nossos filhos, nós não pecamos por consideração à nossa igreja, nós amamos a nossa igreja. Mas principalmente nós não pecamos porque temos o temor do nosso Deus. Agora, depois de muitos anos na igreja, alguns pais ainda conseguem perder os seus filhos para o pecado de prostituição, para o mundo das drogas. E às vezes eles me perguntam: pastor, onde foi que nós erramos? E eu me vejo obrigado a dizer: vocês, apesar de estarem dentro da igreja, vocês não se desviaram do mal. Vocês acharam o pecado normal na vida de seus filhos. Vocês não protegeram os seus filhos das más amizades deles e de vocês também. E vocês permitiram pessoas de má índole influenciar a vida de seus filhos. E vocês não supervisionaram a televisão, a internet. E agora vocês perguntam: onde foi que nós falhamos? Vocês não se desviaram do mal. Estavam na igreja sim, mas estavam no mundo também, com as más amizades, bebidas alcoólicas, televisão, internet, passeios escusos, além de muitos outros males. Eu quero que você saiba que a igreja não faz milagres. Nós precisamos fazer a nossa parte.
não basta só a igreja, nós precisamos de testemunho também. Em segundo lugar, ele não só se desviava do mal, mas ele, Jó, era diferente dos outros. E ele não tinha medo de ser diferente. Ele não se preocupava com o que as pessoas iriam falar dele. Ele não se preocupava em agradar aos homens, ele se preocupava em agradar a Deus. Ele sabia que agradando a Deus, ele estaria agradando as pessoas certas. E agradando a Deus, ele estaria desagradando as pessoas erradas. Então, o objetivo dele não era agradar aos homens, não era sair bonito na foto. O objetivo dele era agradar a Deus. Eu não sei se você pode dizer isso de nós, mas eu acho que sim. Eu acho que a igreja, o Templo Batista Maranata, tem sido uma igreja que tem buscado agradar a Deus. Às vezes dizendo não para os irmãos, mas porque o nosso objetivo é agradar a Deus. Vamos perder algumas pessoas por causa disso, mas vamos ganhar outras, porque nós queremos fazer parte de uma igreja de Deus e não dos homens. Nós sabemos o que uma igreja de homens pode fazer. Jó era esse tipo de pessoa. Deus mesmo disse que ele era diferente. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele era diferente de todas as demais pessoas. Ele era diferente dos seus amigos, ele era diferente da própria esposa. Ele era uma pessoa bastante diferente, bastante peculiar. Por quê? Porque ele queria agradar a Deus. Ele não tinha medo de desagradar aos homens. Descobrimos isso, né? Quando seus falsos amigos vieram consolá-lo. Ele já havia perdido seus filhos, todos os seus bens, sua própria saúde, quando finalmente os seus falsos amigos vieram consolá-lo. E ali pela primeira vez, eles viram Jó humilhado, tiveram coragem de dizer tudo o que pensavam, tudo o que achavam, tudo o que sentiam a respeito de Jó. Colocaram tudo para fora, acusando Jó dos piores tipos de pecados. Mas no final da história, Deus mostrou que aqueles amigos eram invejosos. Eles tinham inveja porque Jó não era como eles. Eles tinham inveja porque Jó não andava como eles. Eles tinham inveja porque Jó não concordava com eles. E se não fosse Jó orar por eles, eles teriam sido mortos por Deus. Certa vez, eu fiz uma pesquisa entre as moças da nossa igreja. Hoje, a maioria dessas moças já é mãe, já é casada. Mas eu fiz uma pesquisa entre essas moças e perguntei, digam para o pastor com toda sinceridade, qual é a maior dificuldade que vocês têm em aceitar o padrão de vestimenta da nossa igreja, que é o padrão bíblico. Não foi tirado da cabeça do homem, mas está na palavra de Deus. E a maioria delas, sem titubear, me respondeu, pastor, se nós queremos casar um dia, nós temos que ser igual às moças do mundo. Nós temos que ser iguais às outras moças. Foi essa a resposta que elas me deram. Que elas tinham que ser iguais às outras moças, caso contrário, elas não achariam marido. Naquela hora então eu fiz uma outra pergunta. E se vocês forem iguais às outras moças do mundo, que tipo de maridos vocês também irão conquistar? Os maridos iguais às moças do mundo. E é isso que vocês querem? Elas não queriam ser diferentes, elas foram sinceras comigo. A verdade é que hoje em dia o povo de Deus tem medo de ser diferente, porque tem medo do homem, tem medo do que as pessoas dizem, tem medo do que as pessoas vão falar, tem mais medo do homem do que medo de Deus, e não quer pagar o preço da diferença. Mas Jó era diferente, e isto agradou a Deus. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. O verdadeiro adorador é alguém então que possui o temor de Deus.
para se desviar do mal e para pagar o preço do bom testemunho. É assim que nós adoramos a Deus, se desviando do erro, sendo diferente. Em segundo lugar, adoração verdadeira, e eu quero ficar aqui neste ponto por um instante, é amar a família. Quantos diriam, pastor, eu amo a minha família? Levante a sua mão. Talvez você esteja enganado. Talvez você descubra nesta manhã que você não ama. Pelo menos você não ama do jeito certo. Veja, irmãos, o que a palavra de Deus ensina sobre o amor à família. Veja o que é amar a família. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Está aqui falando sobre os filhos. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, eram 10. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Satanás e o diabo sabia que, depois de Deus, os filhos eram o maior objeto de amor, de carinho, de apreciação na vida de Jó. Não é à toa, então, que Satanás não perdeu tempo e atacou, a fonte de amor, o alvo de amor da vida de Jó, que eram seus filhos. Satanás sabia que Jó daria a vida pelos filhos, mas não se tratava de instinto paternal ou materno, que Deus naturalmente colocou no coração de todos nós. Talvez o que você sinta pelos seus filhos não seja amor, seja instinto materno. Talvez não seja amor, seja instinto paterno. Porque o amor é diferente do instinto. A galinha choca, ela também tem instinto, e ela protege os seus pintinhos. A maioria dos animais protege os seus filhotinhos, mas isso não é amor, é instinto, que Deus colocou no coração dos homens e no coração dos animais também. Caso contrário, irmãos, a humanidade seria dizimada. Deus foi quem colocou o instinto paterno e materno no coração dos homens. Mas há uma diferença entre instinto e amor verdadeiro. E nesta manhã eu quero lhe mostrar o amor verdadeiro que nós devemos ter pela família através de Jó. Jó tomava sempre 2 cuidados para proteger a família. O primeiro deles, ele corrigia os seus filhos. A expressão "e os santificava" deixa bem claro que Jó não alisava os seus filhos. Jó não protegia os seus filhos das consequências do mal. Jó não deixava o pecado ser algo normal na vida de seus filhos. Isto é amor. Amor é quando o pai não alisa. Amor é quando o pai não tenta encobrir o pecado dos filhos. Amor é quando o pai não deixa o pecado ser algo normal na vida dos filhos. O doutor Isami Tiba, psiquiatra renomado no Brasil, ele disse: quem ama, educa. Mas o rei Salomão, há milênios de anos, disse: o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. Amém, irmãos? É a palavra de Deus nos ensinando como verdadeiramente amar os nossos filhos. Porque muitos pais estão confundindo instinto materno com o verdadeiro amor. Mas como eu disse, os animais têm instinto materno, paterno. Os homens também têm, mas apenas os verdadeiros adoradores de Deus conseguem amar a sua família, conseguem amar os seus filhos, conseguem amar os seus netos. Amor é o que Jó fazia, santificando os seus filhos e reconhecendo que eles eram pecadores. O maior gesto de amor que o Zander pode ter para com o filho é reconhecer que aquela criança nasceu com a natureza do pecado. Já vimos muitos pais
se posicionando contra Deus, se posicionando contra a igreja, se posicionando contra os pastores, se posicionando contra os professores e contra qualquer outra pessoa que ouse recriminar, corrigir seus filhos, e ficam do lado dos filhos como se isso fosse amor. Não é amor, é impulso. E todo impulso precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, ou nos levará à loucura e nos fará perder nossos filhos. É impossível amar os filhos de verdade sem amar a Deus em primeiro lugar. O sacerdote Eli, no Velho Testamento, aprendeu esta lição da pior maneira possível. Apesar de sacerdote, ele protegeu os filhos contra Deus e protegeu os filhos contra as críticas do povo de Israel e permitiu que seus filhos agissem como queriam. Quando ele reconheceu o seu erro, já era tarde demais. Ele haveria de perder os seus filhos e, na verdade, toda a sua linhagem deixaria de existir sobre a face da terra. Veja o que Deus disse a respeito deste pai, permissivo. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Vocês que estão aqui e têm filhos pequenos, vocês não imaginam a bênção que é fazer parte do Templo Batista Maranata. Porque corrigir apenas não basta. Veja o que mais Jó fez por seus filhos. Ele intercedia por seus filhos junto a Deus. A Bíblia diz que assim fazia Jó. Não era de vez em quando. Não era só quando os problemas batiam a porta de casa. Mas a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente. O papel de pai, o papel de mãe, só termina após a nossa morte. Nós pais nunca vamos deixar de sofrer, de sentir e de participar dos problemas de nossos filhos, até que a morte nos leve deste mundo. Bem diz o ditado popular: filhos casados, cuidados dobrados. Não que nós estejamos interferindo na vida deles, mas tudo que acontece com eles nos afeta. Jamais deixaremos de sermos pais. Jamais deixaremos de sermos avós. Todos os filhos de Jó já eram adultos, mas ele nunca deixou de orar por eles, de interceder por eles. Dona Gessi, que está aqui nesta manhã, ela ficou viúva com pouco mais de 30 anos de idade. Ela foi deixada pelo marido com 6 filhos, né, irmã Gessi? 6 filhos? 7 filhos. Ela precisou depender da igreja no início, para ajudar a cuidar dos filhos. Eu tenho certeza que esta igreja, desempenhou um papel fundamental na vida da irmã Gessi, naqueles primeiros dias e anos de viuvez. Mas ela aprendeu uma lição muito rápido. Assim que ficou viúva, ela aprendeu uma lição muito rápido. Ela aprendeu que ninguém jamais iria orar pelos filhos dela como ela. E ela aprendeu que ninguém jamais iria amar os filhos dela como ela. Ela aprendeu que ninguém consegue comover o coração de Deus a respeito de um filho mais que um pai, mais que uma mãe. Ela aprendeu a não depender do pastor ou da igreja para interceder pelos filhos. Ela podia pedir oração ao pastor, ela podia pedir oração à igreja, mas ela descobriu bem cedo que ninguém jamais iria amar e orar e interceder pelos filhos melhor do que ela. E isto é verdade a respeito de todos os pais. Quando a minha mãe morreu, eu disse: lá se foi a minha intercessora. Eu sei que ninguém jamais vai orar por mim como ela orava.
Eu sei que vários de vocês aqui oram por mim todos os dias, e Deus sabe o quanto eu sou grato, mas você jamais vai orar por mim como a minha mãe orava. É impossível. Uma vez eu saí de Goiânia até Ribeirão, onde ela estava, e só Deus sabe o que eu estava passando naquele dia. Parecia, irmãos, que o mundo tinha caído sobre a minha cabeça. Eu estava sendo oprimido, eu estava sendo atormentado. Nada que eu fazia tirava aquela opressão de mim. Eu fui daqui até a Ribeirão Preto orando em espírito, clamando pela misericórdia de Deus e nada. Mas quando eu entrei na sala da casa dos meus pais, eu disse: mãe, corra aqui, ore por mim. Eu estou sendo oprimido por Satanás, me ajude. Ela já estava muito enferma, suas mãos já estavam muito trêmulas, devido à fraqueza física. Mas quando eu me ajoelhei perante ela, e que ela colocou aquelas mãos trêmulas sobre a minha cabeça, e começou a orar, foi como que se ela tivesse tirado a opressão com uma luva. Saiu na hora, amém, irmãos? Saiu na hora. Ninguém vai orar por nós como os nossos pais, ninguém vai orar pelos nossos filhos como nós oramos, ninguém. O verdadeiro adorador não é aquela pessoa que levanta as mãos durante os cânticos da igreja, nada de errado com isso, por favor, mas isso é emoção, não é adoração. O verdadeiro adorador não é aquela pessoa que chora ao som da música, isso é emoção, e eu gosto, mas não é adoração. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que tem temor de Deus e verdadeiramente ama a sua família. E agora, em terceiro e último lugar, a adoração verdadeira, irmãos, é confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar plenamente. Veja o que a Bíblia diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isto o quê? Até aqui, Jó já havia perdido seus 10 filhos, eles foram mortos através de um vendaval enviado por Satanás. Até aqui ele já havia perdido todos os seus servos e bens materiais. Ele ainda haveria de perder a sua saúde, quase que a sua vida, mas completamente a sua saúde. E apesar de todos esses infortúnios, a Bíblia diz: em tudo isto, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê, pastor? Porque Jó confiava plenamente em Deus. Jó confiava na soberania de Deus. Jó confiava na sabedoria de Deus. Jó confiava no poder de Deus. Jó confiava no controle de Deus. Veja o que ele fez no versículo 20, irmãos. Depois de receber todas essas notícias, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele confiou em Deus. Primeiro, ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o que ele era. Ele disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Em outras palavras, o que eu posso esperar da vida? Se a minha vida é breve, se a minha vida é frágil, se eu sei que da mesma forma que eu cheguei, eu também vou embora. Se eu sei que eu cheguei sem nada nas mãos e vou sair deste mundo sem nada nas mãos. Jó reconheceu que ele não passava de um pedaço de barro, mas hoje em dia, devido à ciência e à tecnologia avançada, as pessoas estão passando a confiar na ciência, na medicina, numa vida longa e próspera, e deixaram de pensar na sua mortalidade, deixaram de pensar no dia da sua morte. E elas estão vivendo neste mundo como se fossem viver para sempre. Jó, porém, rasgou a sua roupa, ele rapou a sua cabeça, e ele se lançou sobre a terra, porque apesar de toda a sua riqueza, apesar de todos os seus filhos, apesar de todo o seu sucesso,
Jó nunca acreditou que os filhos fossem para sempre, nunca acreditou que as riquezas fossem para sempre, nunca acreditou que a saúde fosse para sempre, nunca acreditou que ele fosse para sempre. Então ele mantinha os pés no chão, e quando a notícia chegou, ele adorou a Deus. Amém, irmãos? E ele confiou em Deus. Em segundo lugar, ele reconheceu que Deus é. Ele disse: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Perceba que ele fez questão de citar o nome de Deus 3 vezes nesta sentença: Senhor, Senhor, Senhor. E apesar de que este nome, no hebraico, é impronunciável, você só podia escrevê-lo, mas não se sabe como pronunciá-lo. Apesar de ser um nome impronunciável, Jó fez questão de citá-lo, porque significa Deus existe. Amém, irmãos? Todas essas coisas estão acontecendo comigo, mas Deus existe. O nome Senhor significa o único que existe. Eu vou passar, meus filhos vão passar, minhas riquezas vão passar, mas Deus não passa, porque Deus existe. Eu posso confiar neste Deus, amém, irmãos? Porque Ele é o único que existe. Enquanto eu estiver colocando a minha esperança nos meus bens materiais, na minha saúde e no futuro dos meus filhos, eu estou andando em corda bamba. Mas como Jó nunca colocou a sua confiança nas coisas temporais deste mundo, ele fez questão de dizer por que ele adorou a Deus na pior fase de sua vida: porque Deus existe. Meus amados irmãos, não importa o que você esteja passando, e não importa o que você venha passar, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Por isso ele citou o nome deste Deus 3 vezes. E que Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, diga alguém, Ele existe, amém, irmãos? Ele é real, e que é galardoador dos que o buscam. Como nós temos pecado por falta de fé, e não acreditamos que Deus possa remover as maiores montanhas de nossa vida. Eu vejo várias montanhas aqui mesmo, hoje de manhã, que foram removidas, porque Deus existe. Veja o testemunho de uma mãe. Certo dia, um de meus filhos desapareceu. Apenas seu carro foi achado. Mas mesmo em meio a essa grande dor, eu pude louvar e glorificar ao meu Deus. Precisei ser forte para enfrentar sozinha essa situação, uma vez que meu esposo estava doente e eu não queria deprimir meus outros filhos. Todavia um dia eu não aguentei mais, chorei tanto que quase desmaiei. Buscando forças em Deus, abri a Bíblia ao acaso e bati os olhos em Jeremias 31, versos 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e das lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. E eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Pela fé, apropriei-me deste texto bíblico, como sendo uma promessa de Deus para mim, e Deus fez um milagre. Dias depois, quando levei meu esposo a Brasília para fazer alguns exames, encontrei meu filho, convertido e batizado. O Senhor o havia arrancado das mãos do inimigo, para testemunhar que Ele é um Deus vivo e que faz milagres. Ao Senhor seja dada
toda a glória. Jó era esse tipo de pessoa. Ele reprimiu dos seus olhos as lágrimas. A Bíblia não diz em lugar algum que ele chorou. Talvez tenha chorado, mas com certeza reprimiu as suas lágrimas. Por quê? Porque Deus existe. Porque Ele existe, nós precisamos ter o temor dEle. Parar de brincar de sermos crentes e nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Porque Ele existe, temos que nos desviar do mal. E porque Ele existe, nós somos diferentes dos outros. Quer seja na aparência, quer seja na conduta, quer seja nos costumes. Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa diferentes. Porque Ele existe, nós podemos amar a nossa família de verdade. Não com instinto de proteção, que Deus naturalmente colocou no coração de toda criatura, quer seja homem, quer seja animal. Mas com amor verdadeiro. O amor que protege os filhos do pecado, amém, irmãos? O amor de testemunho. E porque Ele existe, nós podemos confiar nele. Nos piores momentos da nossa vida, Ele está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Este hino que nós cantamos na igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã, foi escrito por uma senhora, por uma mulher, esposa de um pastor. E como que ela conseguiu inspiração para escrever este hino? Inclusive, Daniel, vem cá, você vai cantar esse hino para nós, tá certo? Felipe vai tocar. Como que ela conseguiu inspiração para escrever este hino? O marido dela havia saído de casa para realizar conferências. Os filhos parece que estavam fora de casa também. E ela começou a ter muito medo. Medo de que pudesse perder o marido nas estradas. Medo de ficar viúva. O que ela faria se ficasse viúva? Medo de perder os filhos para a morte prematura. Medo. E ela então se ajoelhou e começou a orar, pedindo a ajuda de Deus. E Deus lhe deu tanta paz. Ela se assentou e começou a escrever o que ela estava sentindo, o que ela pensava sobre Deus. E daí saiu este hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu só trocaria as palavras, eu diria, porque Ele existe. Amém, irmãos? Porque Ele existe. A Bíblia diz, pode vir, Daniel, que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Precisa-se de adoradores. Jesus disse que Deus, o Pai, está em busca de adoradores verdadeiros e espirituais. Isso significa que existem adoradores de Deus agindo com pretexto e com motivações carnais. Os judeus, até a ressurreição de Cristo, adoravam a Deus em verdade, pois eles observavam todos os ritos da lei de Moisés, bem como a liturgia que havia sido estabelecida desde a inauguração do tabernáculo no deserto. Porém, os judeus ainda não adoravam em espírito, pois até então a terceira pessoa da Trindade não fazia morada permanente na vida dos filhos de Deus. Por esta razão Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O adorador é alguém que observa a palavra de Deus e age de acordo com a influência do Espírito Santo. A adoração verdadeira pode nos conduzir aos cânticos, ao êxtase espiritual, mas de acordo com esta ordem e não o contrário. Qualquer pessoa pode cantar e se sentir feliz sem praticar a verdade bíblica, sem ser espiritual. Mas ninguém pode adorar a Deus sem estas duas qualidades. Abraão, por exemplo, não cantou, não dançou e não se sentiu feliz ao oferecer seu filho Isaque como sacrifício sobre um altar. Todavia ele se mostrou um genuíno adorador quando obedeceu prontamente à palavra de Deus. Ser um adorador verdadeiro é ficar dentro da Bíblia, agir e reagir como Jesus Cristo reagiria, e ser um vaso habitado e possuído pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus está à procura de tais pessoas, é sinal que os adoradores estão em falta. Vamos nos alistar como adoradores em potencial. Deixemos de seguir a nossa carne e este mundo e passemos a seguir os evangelhos e as epístolas dos apóstolos. Pai, obrigado por esse tempo que passamos juntos. Vamos